Ok, moçada, vamos aí para mais uma questão. Tá fervendo, né? Olha aí, já uma questão atrás da outra, assim que é bom, né? Agora vamos para a questão número 45. A questão aqui na nossa conta seria a questão de número 5. E olha lá, estamos com uma questão do Microsoft Excel. Nossa, por que essa empolgação no Microsoft Excel? Porque eu sou apaixonado por essa ferramenta. O Excel, ele é maravilhoso, né? O LibreOffice aí que me desculpe, né? Gosto muito do LibreOffice, mas o Calc tem as suas limitações. Muito bom também, excelente. Uso mais o Calc até do que o Excel, porque eu vivo no Linux, né? Mas o Excel, ele é uma ferramenta assim incomparável. O poder que ele tem, principalmente nas novas versões aí, é fenomenal. Mas vamos lá, vamos deixar de fazer aqui apologias aí a isso ou aquilo e vamos resolver a questão. Moçada, olha lá. Observe a planilha a seguir sendo editada por meio do Microsoft Excel 2010. Então, tá lá, né? Nosso trabalhozinho sempre voltado aí no Excel 2010, no Word 2010, PowerPoint 2010. Em sua configuração padrão, sempre em sua configuração padrão. E aí o que a gente consegue visualizar? Moçada, para quem nunca mexeu no Excel, talvez tenha um pouco de dificuldade aí nesse tipo de questão, mas eu vou tentar dirimir essa dificuldade abrindo lá o Excel e explicando essas fórmulas de uma maneira, eu julguei bem didática, espero que seja. Mas aqui, moçada, o Excel ele é dividido em linhas e colunas. Então eu tenho aqui, ó, coluna A, né, coluna B, coluna C, coluna D e assim sucessivamente. Aqui eu tenho linha 1, linha 2 e assim sucessivamente. Então, ó, colunas, tá ok? E linhas. Nossa, esse negócio de colunas e linhas faz lembrar uma matriz. Exato. Muitas das fórmulas do Excel trabalham com essa ideia de que você encara isso aí como se fosse uma matriz de dados. Tudo bem? Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula A2 após esta ser preenchida com a fórmula, e aí ele dá a fórmula para você. Primeiramente, moçada, ele fala aqui sobre a célula A2. Vamos dar uma entendida aqui rapidinho. Só para você entender. O A, o que seria o A para mim? Ele é para mim a coluna. E o que seria esse doisinho que você está vendo aqui? É a linha, tudo bem? Então, aqui, quando eu falo célula A2, eu quero que você veja o conteúdo que está na coluna A na linha 2. Coluna A na linha 2. Então, o resultado vai sair nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu vou inserir esta formulazinha que você está vendo aqui, ó. Eu vou inserir do jeitinho que essa fórmula tá, eu vou inserir esse conteúdo ali na célula A2. Agora vamos dar uma olhada na fórmula que ele está colocando aqui, ó. Então ele botou aí para você, ó, igual, aí vem a função maior, tá? Maior. Toda vez que você abrir uma função, né, o Excel ele já vai montar para você o parêntese. E aí, olha só, observe isso aqui, ó. Ele fala aqui, ó, A1 2 pontos, veja, isso é importante, 2 pontos D1, ok? Aí depois vem um ponto e vírgula e o número 4, ok? Vamos tentar analisar isso aqui. De que maneira? Olha só, moçada, primeiramente, ó, esse 2 pontos que você está vendo aqui, ó, é importante que você entenda que isso aqui é intervalo, tá? É o intervalo dos seus dados, todo o intervalo dos seus dados. Então, aqui é como se você enxergasse um retângulo lá no Excel. E não, ou seja, é diferente de se ele colocasse assim, ó, A1, ponto e vírgula, né? B1, ponto e vírgula, C1 e assim sucessivamente, né? O que ele está fazendo aqui? Aqui ele está selecionando célula a célula, enquanto que aqui, ó, ele seleciona no formato de um retângulo todos os dados envolvidos da célula A1 até a célula D1. Então, na prática, o que ele selecionaria ali para você? Olha só, moçada, na prática ele selecionaria isso aqui, ó, achurando aqui, ó. Essa seria a seleção dele, ó, de A1 até D1, tudo bem? Tranquilo? Então, esses são os dados que ele selecionou. Se você olhar lá no Excel, ele vai formar para você aqui, ó, um retângulozinho fazendo uma seleção, exatamente assim quando eu setar a minha fórmula lá. Quando eu falo setar, moçada, significa selecionar os dados aí para minha fórmula. Então é esse campo aí que ele vai selecionar. Agora olha só, moçada, o que essa fórmula aí fala para você? Ela fala o seguinte, ó, dentre os dados selecionados, qual é o maior? Então olha só, se eu olhar esses dados aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, qual é o maior? Aí você vai dizer, pô, é o 4. Beleza. Então você já entendeu o que a função maior vai fazer para você. Mas o que significa, então, esse número 4 que você está vendo aqui? Esse número 4 significa o seguinte. Dentro desses dados que eu selecionei, existe o primeiro número maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. Então esse número 4, ele não está dizendo para você que ele quer que mostre para você o número 4. Ele não quer que você vá lá e mostre o maior
número exceto 4. Não é isso, não. Né? Alguém pode entender dessa maneira, né? Ah, tirando o 4 aí, quais são? Ou qual é o maior valor? Não. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, dentro desta seleção, qual é o meu quarto maior valor? Aí, moçada, vamos lá, contar no dedo aí com o titio careca, né? Meu primeiro maior valor, tá aqui, 4. Esse é meu primeiro maior valor. Meu segundo maior valor, 3. Tá aqui. Meu terceiro maior valor, 2, tá aqui. E o meu quarto maior valor tá aqui, ó. É o número 1. Opa, então resposta aqui, moçada, bem tranquila, resposta aqui, número 1, mostrando para você o quarto maior valor daquela sequência. Beleza, moçada? Tranquilo? Espero que você possa ter entendido aí essa função maior. Isso também vai servir para a função o quê? Menor, tá ok? E vou mostrar na prática para você agora como é que isso aí funciona. Vamos lá então, vamos para o Excel, dá uma olhada aí rapidinho, espero que você curta e que espero que você entenda essas funções. Ok, moçadinha, beleza? Tranquilo? Então, olha só para poder fixar esse conceito aí que nós vimos na questão número 45 da prova aí, né, da VUNESP, eu vou aqui tentar, de uma maneira dinâmica, explicar essa ideia aí de maior valor, menor valor, quais são as possíveis, né, situações que você pode encontrar em relação a isso. Então, olha só, moçada, vamos parar e pensar um pouquinho. Então, eu tô aqui com o meu Excel 2010 aberto e eu tenho aqui, ó, essa área aqui achurada, vamos dizer assim, eu tenho a coluna A, então eu vou clicar aqui só para você ver que ela vai selecionar a coluna como um todo, ó, coluna A, coluna B, coluna C e coluna D, tá bom? Agora aqui, ó, eu tenho a célula A1. Então, se você parar e observar aqui onde meu mouse está girando aqui, ó, ele diz para mim que eu selecionei aqui a célula, o conteúdo da célula A1. Então, veja, a célula A1 é selecionada neste ambiente e aqui é mostrado para mim o conteúdo, aquilo que tem dentro da célula A1 e o que tem dentro da célula 1 é o número 1. Tudo bem? Bom, vamos lá, moçada. Isso aqui funciona pra gente como se fosse uma matriz, tá? E aí eu vou ter um intervalo numérico. Então, veja, eu tenho de A1 até C2, tá? Olha lá, ó. Se a gente olhar aqui, ó, C2 e o conteúdo de C2 é o número 6, tudo bem? Então veja, moçada, rapidamente para a gente poder entender e eu vou jogar a fórmula aqui, você vai compreender. Olhando aqui, qual seria o maior número dessa sequência? Lógico, né? Eu fiz uma sequência didática para que a gente possa entender aí facilmente. Então eu vou de 1 até 6. Qual é o primeiro maior valor que eu tenho nesse intervalo? É o número 6. Qual é o segundo maior valor desse intervalo? É o número 5. E assim sucessivamente. Tudo bem, moçada? Então veja, dentro desse intervalo eu consigo verificar quem são os maiores números em uma sequência, né, ordinal, ou seja, do maior para o menor. Como que funciona então essa função maior? Então vamos lá, moçada. Tudo que você fizer aí no seu Excel, tá? Lá na prova ele pede para você dar a resolução aqui na célula D1, tá? Eu vou usar a célula aqui B4 para dar essa resolução. Moçada, tudo que você fizer aí para colocar uma fórmula, primeiramente você começa essa fórmula com um sinal de igual. E aí você vai e digita a função que você quer. No nosso caso lá, ele mostrou para nós que função que ele quer. Ele quer a função maior, tá? Então vamos lá, ó. Função maior. Beleza. Moçada, se a gente parar e olhar aqui rapidamente, essa função maior, né? Olha, o Excel é bom porque ele dá um retorno aí para você. Olha o que ele fala. Acompanha aqui nesse retângulozinho aqui, ó. Retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Tá? Por exemplo, o quinto maior número. Então veja, essa sequência vai pegar todos esses valores que estão dentro dessa matriz e vai retribuir para mim o maior valor que ele enxergar. Agora, eu tenho que setar para ele qual ordem que eu quero. E é isso que caiu lá na tua prova. Então vamos lá. Eu digitei aqui a função que eu quero, eu vou abrir o parênteses. Tá lá, abriu parênteses. E aí o Excel já mostra aqui para mim também o que eu tenho que fazer. Olha só. Maior, abre parênteses, matriz. Quando ele está falando matriz, moçada, ele está falando para eu selecionar todos esses valores aqui. Eu poderia selecionar um a um. Então, célula 1, ponto e vírgula, célula 2, ponto e vírgula, célula 3 e assim vai. Mas é simples, moçada, ó. Eu vou clicar no A1 e vou arrastar o mouse, fazendo uma seleção até o valor de C2. Então veja, moçada, isso aqui é muito importante, isso aqui cai na tua prova direto e reto, ó. O que isso aqui está dizendo para você? Ele está dizendo para você que você selecionou o intervalo que vai da célula A1 até a célula C2 e não a célula A1 e a célula C2. Então aquele 2 pontos ali significa para você que você selecionou todo o intervalo, tá bom? Todos os valores daquele intervalo. Ok, então ele selecionou a matriz, próximo passo agora é só olhar a formulazinha lá e colocar um ponto e vírgula. E agora vem a késima posição que você quer. Esse K que ele está falando é justamente
Qual é o maior valor que você quer? Dentro desse intervalo numérico, qual é o maior valor que você quer? Ah, você quer o 6? Então ele é o primeiro maior valor. Você quer o 5? Então ele é o segundo maior valor. Você quer o 4? Então ele é o terceiro maior valor e assim sucessivamente. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então, veja, eu fiz aqui um memento rapidinho só para que você entenda. Nesse primeiro momento, eu quero o primeiro maior valor desse intervalo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o número 1. Então esse meu K tem valor de 1, ou seja, qual é o primeiro maior valor? Uma vez que eu setei tudo aquilo que eu queria, eu encerro a minha fórmula fechando parênteses. Lembre-se, moçada, toda vez que você abrir um parênteses, colocou o intervalo que a função requer, você tem que fechar esse parênteses. Então olha só, rapidamente, o que essa fórmula está me dizendo? Olha, dentro deste intervalo que vai da célula A1 até a célula C2, qual é o primeiro maior valor? Olha, rapidamente olhando, o primeiro maior valor desse intervalo é o número 6. Então, quando eu der Enter aqui, vai ter que aparecer aqui para mim o número 6. Vamos ver? Vou lá. Tá lá. Dentro deste intervalo numérico, o maior valor, o primeiro maior valor que eu tenho é o número 6. Vamos ver se isso funciona mesmo? Agora eu quero o segundo maior valor. Novamente, igual, seto a função que eu quero, maior, abro parênteses, seleciono o intervalo todinho que eu quero. Veja que o 2 pontos diz para mim que eu selecionei todos os valores daquele intervalo, ponto e vírgula. E aí agora o que eu faço? Agora eu vou lá e seleciono, eu quero o segundo maior valor desse intervalo. Então eu coloco o número 2, fecho o meu parênteses, quando eu der Enter, que número que vai ter que aparecer? Ó, difícil, hein? Número 5. Olha lá, que beleza. E agora, só para você entender, a prova, né? A prova que nós estamos resolvendo, o que ela pediu para nós? Olha, dentro de um intervalo específico que estava lá na prova, eu quero o maior valor deste intervalo específico. E ele citou lá na prova, a gente vai ver isso aí já já. Mas eu quero que você diga para mim quem é o quarto maior valor deste intervalo. Então eu coloco o número 4. E olha só, moçada, vamos contar no dedinho com o tio Careca? Vamos lá, ó. Primeiro maior valor, 6. Segundo maior valor, 5. Terceiro maior valor, 4. E o quarto maior valor, 3. Tudo bem? Então, quando eu der Enter aqui, vai ter que aparecer o número 3. Olha lá, moçada. That's incredible. Isso é incrível, né, moçada? É muito maneiro esse Excel. Eu gosto muito dessa ferramenta. Moçada, espero que vocês entenderam aí, né? Qual é a finalidade dessa função maior? Bom, e se existe a função maior, também existe a função menor. Moçada, mesma coisa, o intervalo. Eu quero o primeiro menor valor. Moçada, rapidamente olhando ali, quem é o primeiro menor valor? É 1. Quem é o segundo menor valor? É o 2. E quem é o quarto menor valor? Ah, é o 3, pessoal. Não. Agora tem que ser o 4. Tudo bem? Vamos lá. Igual, menor. Abro parênteses, seleciono meu intervalo. Moçada, a função é a mesma, tá? Agora, quando eu digo, né, a gente vai na pressa aí quando eu digo que a função é a mesma, ou seja, os elementos da seleção dessa função são os mesmos elementos da seleção da função maior, tá bom? Beleza? Senão o cara vai dizer maior é igual a função menor, não é isso? Tudo bem? Ó, ponto e vírgula, e agora quem que eu quero? Eu quero o primeiro menor valor. E você aí, um ser totalmente iluminado, sabe que ao dar Enter aqui tem que dar o número 1. Olha só que coisa linda. Beleza, moçada? Vamos ver o segundo aí que ele quer? Menor valor. Abro meu parênteses, vou lá, seleciono os meus elementos. Agora eu vou dizer para ele que eu quero o segundo menor valor. Vou lá, dou um fecha parênteses aqui e vou lá, número 2. E agora? O que é que eu quero? Eu quero o quarto menor valor. Então, corroborando com aquela ideia aí da prova que nós estamos estudando, eu vou lá, dou o meu igual, digito a função menor, abro meu parênteses, faço a seleção que eu quero, né? Dou o meu ponto e vírgula, e agora eu coloco aqui o quarto menor valor. Vamos contar no dedinho com o tio Careca. Primeiro menor valor 1, segundo 2, terceiro 3 e o quarto é o próprio número 4. E aí vai dar o número 4. Olha só. Novamente, that's incredible. Muito incrível isso aí, né, moçada? Belezinha? E agora, só para a gente poder aí matar essa questão e não dar mais dúvida em relação a esse tipo de contexto. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi em diversas provas aí que eu andei dando uma pesquisada sobre, né, a banca VUNESP em relação aí a Excel,
Esse tipo de função aqui, maior, menor, máximo, mínimo, é o tipo de função que ela está cobrando bastante em outros concursos, tá? A banca é a mesma, são outros concursos, mas a banca é a mesma. Então, quem sabe aí, para o teu barro branco aí não cair uma questão dessa, e aí ela já vai estar natimorta, né? Já vai nascer morta essa questão. Moçada, vamos aqui rapidamente, ó. Eu fiz uma seleção aqui, esse valor maior ou menor. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o que você consegue observar nesse intervalo? Você consegue observar nesse intervalo que eu tenho aí células em branco, né? Olha só, A1 tem valor, novamente, ó, célula A1, valor dela, número 1. Vou clicar aqui na célula A3, ó, a célula A3 está vazia, para você não achar que tem um valor aí disfarçado, né? Ela está totalmente vazia. Eu vou fazer agora tanto o maior valor quanto o menor valor, tá ok? Para que você entenda que esses intervalos em branco não fazem diferença nenhuma. O que importa dentro do intervalo são os números que aparecem. Põe isso na tua cabeça. Você sempre vai, em relação a maior e menor, tá? Ao que você está vendo. O que você não está vendo, ele simplesmente vai desconsiderar, beleza? Então vamos lá. Eu quero, novamente, né? Vou digitar aqui a minha função maior. Abre parênteses, selecionei todo o intervalo, tá vendo que agora eu fui de A1 até C3, tá ok? Vou dar aqui o meu ponto e vírgula e vou colocar aqui o quarto elemento dessa sequência, tudo bem? O quarto elemento dessa sequência. Igual está na tua prova lá. Moçada, veja, eu não posso considerar células vazias. Não importa que eu ache que no lugar daquela A3, né, que está vazia, veja, A1 vale 1, A2 vale 2 e o A3 está vazio. Eu não posso achar que ali valeria o 3. Como eu disse para vocês, o que a função vai enxergar? Aquilo que você está vendo. Os números que você está vendo. Tudo bem? Então, quem é o meu maior valor aí? É o 8. Né? Quem é o segundo maior valor que você tem aí? É o 6. Quem é o terceiro maior valor que você tem aí? É o 4. E quem é o quarto maior valor que você tem aí? É o 2. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então, quando eu der Enter aqui, o que é que vai ter que aparecer? Tcharam! Número 2. Beleza, moçada, tranquilão? E agora vamos para o menor. Então, novamente, igual, menor, abre parênteses, faço a minha seleção aqui de todo esse intervalo e aí agora você já manjou, né? Vamos lá, moçada. Botei aqui um ponto e vírgula e agora eu quero que mostre para mim, de acordo com o que nós vimos na questão lá, eu quero que mostre para mim o quarto menor valor, tudo bem? Quero que mostre para mim aí o quarto menor valor. Então, ó, o menor valor, o primeiro menor valor seria o 1, o segundo o 2, o terceiro o 4 e o quarto menor valor seria o número 6. Então, quando eu der Enter aqui, olha lá, o número 6. Muito legal, né, moçada? Belezinha? Deu para entender essa ideia de mostrar dentro de um intervalo quem é o primeiro maior valor, o segundo maior valor e assim sucessivamente, e também para os menores valores? Deu para entender isso aí? Então, vamos lá, rapidamente, para a gente encerrar com chave de ouro, moçada. Rapidamente aqui, ó, a questão que a gente estava estudando. Olha ela aí, a questão que a gente estava estudando. Questão perspicaz, né? Uma sequência um pouco diferente dessa que eu montei para vocês entenderem, mas nada vai ser diferente aqui, moçada. Olha só, o que ele quer? Ele te deu uma sequência de números, uma matriz, vamos pensar assim, né? Te deu uma matriz aí que vai de 1 até 5, nas células A1, B1, C1, D1 e E1, tá? Só para você entender, ó, A1, valor 1, ó, A1, valor 1, B1, valor 2, C1, valor 3, D1, valor 4 e E1, valor 5. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui foi o que ele deu na sua prova, né? Eu só não coloquei o sinal de igual aqui, né? Depois eu até faço isso, mas eu não coloquei o sinal de igual aqui para ele não virar uma fórmula mesmo, né? Só para você entender que isso aí estava lá na tua prova. Aqui tinha um igual, tá? Maior do intervalo. Agora, olha só a artimanha que foi na tua prova. Ele não pegou toda a sequência de A até E. Não, ele pegou de A1 até D1. Então, veja, de A1 até D1, ele fez essa seleção aqui, ó. Tá vendo? Ele selecionou os números 1, 2, 3 e 4. Ele está te pedindo qual é o quarto maior valor. Moçada, o primeiro maior valor, 4. O segundo maior valor, 3. O terceiro maior valor, 2. E o quarto maior valor, 1. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver se isso aí funciona mesmo? Só para a gente poder montar aqui, ó, igual, maior, abre parênteses, seleciona aqui, ó, conforme ele quer, tá vendo? Eu vou até D1, então, ó, tô seguindo exatamente aqui, ó, o que a fórmula tá pedindo, ó, de A1 até D1.
Bota aí um ponto e vírgula e quero o quarto maior valor dessa sequência. Fecho o meu parênteses, qual valor vai ter que dar? Vou lá, o número 1. Beleza, moçada? Tranquilo. Bom, com isso então, eu acho que ficou bem clara essa finalidade da função maior e da função menor. Você pode fazer do maior para o menor ou do menor para o maior uma organização, uma ordem ascendente ou uma ordem descendente. Você vai apenas estipular que tipo, quais são os maiores valores que você quer que apareçam. Tudo bem, moçada? Isso pode ser relacionado, por exemplo, a salário. Ele te dá uma tabela ali de vários salários e te pergunta qual é o maior salário referente a tal coisa. Você vai e pode trabalhar dessa maneira também. Moçada, espero ter ajudado. Vamos para a próxima questão e você já sabe, aluno que fica parado não obtém sucesso.